E aí, tudo bem? Eu vi o BTC explodir esse final de semana, né? Com a notícia de que o Wagner estava invadindo a Rússia, né? Porém, é uma história muito mal contada, né? E o BTC está tendo uma resistência gigantesca a 31 mil e está dando sinais de que ele vai cair para 29 mil. Já deu 3 ou 4 sinais. Eu fiz uma burrada com criptomoeda, deveria ter ficado, né? Não fiquei. Eu saí, né? Mas voltando à questão aqui, o... geralmente quando um governo ele vai cair, né? Existe uma contraofensiva dentro do governo, uma implosão, né? Eu não sei se essa implosão foi para descobrir quem era os falsos que estavam contra o Putin ou se simplesmente o Wagner deu aquela loucura, né? E o Putin, ele é um cara burro, é um psicopata, é um cachorro da KGB, né? Ele se preparou durante anos para a invasão da Ucrânia, ele achou que ele ia destruir a Ucrânia e invadiria os outros países, né? Mas demonstrou que ele não tem armamento, ele não tem um exército tático, o exército, como fala, acho que é do Wagner lá, que é o... esqueci o nome dele lá, Valkyria, não sei o que, né? Era o único exército bem treinado porque eles são mercenários, né? E eles estão em guerra há anos, né? Esse cara vem levantando muito dinheiro, né? E eu estava contente que ele tinha invadido a Rússia porque ele ia implodir o governo do Putin, né? E poderia desarmar toda essa ameaça do Putin, né? Porque ele é um cara que só pensa em dinheiro, né? Porém, só pensar em dinheiro e você dominar completamente o país não é correto, né? Porque não pode dar um poder total a uma pessoa que não sabe o que é poder e o homem não tem responsabilidade nenhuma, né? Em gerir, né, uma nação, né, um ser humano, um indivíduo, uma pessoa, né? A gente não saberia qual lado que ele iria digitar, né? Porém, o Putin ele está demonstrando sinal de fraqueza desde o segundo mês do perca do governo dele e ele está demonstrando medo nos vídeos dele. Se você pegar os 10, 20, 30 últimos vídeos, ele está... se você sente, né, que ele não está aguentando a pressão, você vê sinais de pânico na expressão do Putin, né? Você não vê mais sinais de uma pessoa. Porém, a Bíblia diz que quem se isola, se estoura, é tolice. Ele jamais deveria ter se isolado da população e das pessoas, né? Achando que ele era algo completamente diferente, porque não é assim, né? Vou dar um exemplo mesmo. Eu sou bombado, eu sou forte. Encontrei um cara extremamente forte, mas pelo comportamento do cara eu já achei o comportamento do cara ruim. Entrei na brincadeira, o cara me marcou, né? E o cara é 30 quilos mais leve do que eu, né? E ele luta, ele treina essas coisas, eu tô sem treinar, tô sem lutar, né? Porém, eu já fui um monstro na academia. Porém, o que acontece? Eu vendo esses fatos, eu não vou alimentar a fogueira, só que quando ele bateu de frente comigo, eu utilizei a argumentação, e é uma argumentação irrefutável. Eu analisei o comportamento dele e disse que o comportamento dele é idiotice, né? E ele não estava dando nem espaço para conversar, né? Porque ele criou aquele sigma de um combate entre eu e o cara tem toda uma estrutura de comportamento, né? Então eu não sou burro do Putin para alimentar as questões, porém eu pus um checkmate, falei assim, ó, se ele quer o poder todo para ele, que deixa ele falando sozinho aqui no grupo, né? E eu estava contente com o serviço e contente com o dinheiro do serviço, eu estava falando uma coisa, o cara foi lá e me podou, né? Mas ele é um indivíduo, como fala, que só tem comportamento territorialista e dominador, né? Então, se o indivíduo é assim, eu já estava desconfiado que ia acontecer tal coisa, eu bati com toda a força e agora a estratégia é recuar, né? E você não pode se basear por acontecimentos, por fatos ou por que você acha que você é. Você tem que se basear na realidade, né? E na realidade, é perigoso arrumar uma confusão dentro do serviço, então é melhor me afastar o máximo possível, né?
Então, o Putin estava muito isolado mentalmente, né? E as pessoas adorando ele. E ele fomentou isso porque ele não estava conseguindo segurar a bolha da internet, do capitalismo, né? Ele queria botar o terror, mas tudo se voltou contra ele, porque a partir do momento que você escolhe uma lei, uma regra, uma estrutura extremamente dura, né? Concordantemente todos vão te retribuir de uma forma muito pior. É como se fosse uma roda de samsara, né? Você faz o mal, aquele mal ele vai dar um giro e quando ele volta muito maior e muito mais forte, muito mais perigoso, né? Então você sempre tem que ser brando dentro da sociedade, sempre tem que ser um indivíduo, como fala, além de político, diplomata. E o Putin não é político e nem diplomata, o Putin é um ditador, né? Porém, o grande medo, né, é que o animal está acuado, está sofrendo, está morrendo. O Putin, se você vê a Ucrânia junto com o capitalismo, o globalismo, o que vocês acharem, está batendo de 1000-0 nos russos, né? E a partir do momento que você invade o território do indivíduo, você precisa conhecer o território. Se você não conhecer, você chegou, você caiu, até você virar o jogo, você já perdeu. Vida, que é o mais vital, mas além da vida, precisa do armamento. Se os caras derrubar alguns soldados e todo o armamento seu, bicho, já era. Como é que você vai sobreviver com os caras extremamente bem armados e dentro da casa do território? Não se pode invadir o território, a casa de um animal ou de uma pessoa, né? Quando você, por exemplo, os animais selvagens, se eles invadem um território seu, eles vão destruir toda a sua fazenda e se esconde, porque eles não sabem o que vai vir, né? E eles já estão se preparando para a segunda, para a terceira onda. Porém, a questão aqui é falar sobre o meu medo. O Putin está ferido, está sangrando e está morrendo, né? E como a minha cultura é do Oriente, né? Se eu morrer e deixar tudo, eu vou arrastar todo mundo junto comigo, né? Meu grande medo é isso, né? Espero que o Putin caia logo, logo, né? Caia pelos militares, né? Um indivíduo que caiu no começo foi o cara do Bigodinho, né? Bigodinho, ele era um louco esquizofrênico delirante, né? E ele ficava delirando com um monte de informação sem sentido, sem nexo, né? E ele, como fala, achou que ele poderia organizar o povo da Alemanha lá, né? E criou o inimigo, que era o meu povo, né? E aí o Bigodinho foi lá e só fez merda. Só apanhou em todo lugar. O único lugar que ele conseguiu tomar foi França. Apanhou na África, apanhou na Europa toda, né? O cara tava com um monte de armamento, o cara tava roubando tudo e todos, né? Os soldados dele eram tudo drogado, né? Não sentia dor, não sentia cansaço, não sentia sono. E o cara lá sofreu um ataque no bunker só para ele piorar ainda muito mais, né? Depois do ataque no bunker, quando o governo do cara estava fragilizado, o cara se tornou um monstro ainda pior, né? Essa ofensiva, né, dos mercenários da Rússia feriu fatalmente o cara, mas o cara está sangrando. A gente não sabe se ele vai morrer ou se ele vai tentar atacar com toda a força antes da sua morte. Não poderia acontecer isso. Falou aí para vocês.